A Delta é uma personagem selvagem, sendo tanto em lutas quanto naturalmente, não se comportando como as pessoas comuns. A inocência em lidar com assuntos sérios, mas o fato de apenas levar a força como algo digno e válido e perseguir ela com todas suas forças também a torna especial. A Delta é uma das melhores personagens de The Eminence in Shadow e, claro, uma das minhas favoritas também. Então por isso, nada mais justo do que fazer um vídeo apenas sobre ela, certo amigos? Vamos lá com algumas curiosidades e fatos sobre a Delta que você pode não saber ainda, principalmente porque o anime mostra bem pouco sobre ela, mas é claro que vendo isso você vai gostar muito mais da personagem e talvez até mesmo entender ela melhor. Em primeiro lugar, vocês sabiam que a Delta não é apenas uma garota besta como aparenta, mas que também ela vem de uma linhagem especial, amigos? A Delta nasceu e foi criada em um clã de homens besta como nós já sabemos, mas o seu clã tinha uma habilidade de shapeshifting, podendo usar o equivalente a praticamente uma metamorfose nesse caso. E se você não sabe o que é metamorfose ou shapeshifting, é basicamente trocar de forma, passando de um lobo para um híbrido, ou de um híbrido para um lobo. É literalmente o que os lobisomens originais das mitologias e lendas fazem, transformando do animal para a pessoa ou para o híbrido. Eu sinceramente não sei se a Delta tem essa capacidade, eu não sei se ela pode se tornar completamente em um lobo, até agora pelo menos eu nunca vi ela fazendo isso, mas o seu clã tem essa habilidade, e eu admito que seria bem legal ver a Delta virando um lobo no meio de uma missão. Em segundo lugar, e remontando à época em que a Delta ainda não fazia parte do Jardim das Sombras, sabemos inclusive o seu nome anterior. Diferente de garotas como a Alpha, que não conhecemos o seu nome, antes de receber o codinome Delta, da própria Alpha inclusive, o seu nome era Sarah, tanto que nós descobrimos isso justamente porque alguém do passado dela, no caso o seu irmão se eu não estou enganado, aparece e a chama de Sarah, mostrando que sim, antes de ser Delta, ela possuía um nome, e era sinceramente um nome bem bonito. Sarah combina bastante com a Delta caso ela não fosse a Delta. Em terceiro lugar, e falando no clã da Delta, contendo vários membros e ramos de famílias, onde o pai da Delta era o próprio chefe do clã, tendo mais de 100 crianças ao todo com várias mulheres diferentes. E se você não conhece muito bem isso, na verdade isso é algo bem comum em outros animes de Isekai ou mais tradicionais e antigos pelo que eu me lembro ou pelo que eu já vi também. Esse negócio sobre é um clã e o chefe do clã tem filhos com uma garota de cada ramo da família, é que assim todos os ramos têm chances iguais de gerar um herdeiro, e assim apenas um herdeiro entre todos os ramos pode se tornar o próximo chefe, apenas ao se mostrar ser digno e melhor que os seus irmãos. Isso é algo que hoje em dia eu não vejo muito em muitos animes, mas que no passado eu já vi bastante, tanto em animes, quanto em mangás, quanto em webtoons também inclusive. Em quarto lugar, e falando sobre o chefe ter filhos com várias mulheres, a mãe da Delta era uma das amantes de baixo ranking do clã, ou seja, a sua mãe era pouco importante dentro do clã, e ela sendo uma mulher a tornava ainda menos importante. Afinal sabemos que neste assunto de clãs antigos e tudo mais, mulheres eram bem menores em status do que os homens, porque os homens eram os guerreiros e tudo mais. Além disso, porque a sua mãe e ela tinham status tão baixos dentro do clã, ela recebia muita pouca comida, tendo sido bem limitada neste quesito, e por causa disso a Delta acabou sendo bem desnutrida quando criança, sofrendo certas dificuldades que normalmente não deveria ter. Em quinto lugar, e por causa da fome que a Delta sentia e o tratamento bruto que ela recebia de sua própria família, mesmo que fosse uma criança, a Delta começou a aprender a cuidar de si mesma desde pequena, desde aquela época. Ou melhor, ela teve que aprender isso, porque ou era ela aprender isso, ou ela morreria de fome e seria maltratada por todos. E assim ela acabou começando a caçar dentro da floresta por conta própria para conseguir sua própria comida. Na época, a Delta conseguiu aprender com sucesso, já que ela se mostrou ser um prodígio que quando tinha apenas 3 anos de idade, ela conseguiu matar um javali selvagem que tinha o dobro de seu tamanho. Exatamente, amigos, com 3 anos de idade, uma criança extremamente pequena, ela se mostrou ser um prodígio selvagem e derrubou um animal selvagem do dobro de seu tamanho. Essa é a Delta.
Além disso, outra coisa que a Delta aprendeu sozinha, porque não tinha ninguém para ensinar a ela, foi a deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque, meus amigos, até ela sabe que isso é fundamental para apoiar o meu trabalho. Então, seja que nem a Delta, deixa o like, se inscreve aqui no canal, e agora, de volta para o vídeo. Em sexto lugar, e após isso, a Delta continuou crescendo e se desenvolvendo, sendo o prodígio que ela era, onde quando a mesma chegou aos 12 anos de idade, ninguém mais conseguia a derrotar em uma luta. Nesse ponto, a única pessoa de todo o seu clã que poderia derrotar a Delta é o seu próprio pai, que é justamente o líder do clã, e apenas porque ele era o mais forte. Caso contrário, caso ele não fosse mais forte do que ela teria o derrotado, e então se tornado a próxima líder do clã à força. Isso ou as pessoas acabariam caçando ela e ela acabaria caçando seu próprio clã para se vingar deles. Um dos dois. Em sétimo lugar, porém, é claro, o status de Delta como alguém importante no clã não duraria muito tempo, já que é quando começariam os sintomas da possessão demoníaca. Quando a Delta foi afligida pela maldição e os sintomas começaram a aparecer, ela foi exilada de seu clã e teve que fugir para poder viver, já que todos iriam tentar matar ela no primeiro sinal de vida que ela desse. E assim, ela fugiu e sobreviveu enquanto caçava e se escondia em cavernas para poder comer e dormir em lugares no meio da vida selvagem e, claro, protegida de seus caçadores. Porém, é claro, isso foi apenas até que a maldição a tornasse extremamente fraca, porque conforme a maldição progride, mais fraca ela se torna, até um ponto onde nem caçar mais ela poderia. Em oitavo lugar, e foi quando a Delta estava em seu estado mais enfraquecido e, bom, chegando ao seu fim, que Cid e Alpha chegariam e apareceriam em sua vida, onde ambos a encontraram quando ela tinha chegado a um estado de paralisia, não conseguindo nem mesmo se mexer mais, sendo deixada para a morte pela maldição demoníaca. E claro, mesmo naquele estado, normalmente a Delta ainda teria feito tudo o que ela podia para lutar e se rebelar contra as pessoas que se aproximaram dela, mas quando ela viu Cid pela primeira vez, ela sentiu o seu poder imenso. Seus instintos apitaram para ela que aquele cara era muito mais poderoso do que ela. Assim, por puro instinto e automaticamente, a Delta se submeteu a ele, e assim se tornou parte do seu jardim como uma de suas 7 sombras originais. Em nono lugar, e com isso, ao entrar para o Jardim das Sombras, a Delta se tornaria o seu 4º membro, assim como uma das primeiras sombras a serem recrutadas por Cid, na época em que ainda era ele quem recrutava as garotas, onde inclusive a Delta tem a mesma idade que o Cid, e claro, isso não é muito relevante, mas é legal de falar. Em 10º lugar, para a Delta, que é alguém que não apenas viveu em seu clã de homens besta, mas que também segue à risca o seu instinto, a força de alguém é igual ao seu valor. A Delta dá valor à força acima de qualquer outra coisa, não importa a política, poder ou até mesmo dinheiro. Se você é fraco, você não tem o respeito dela. E se você é forte, bom, pelo menos ela tem que te testar primeiro. Em 11º lugar, onde é justamente por causa disso que ela respeita tanto a Alpha e a teme ao mesmo tempo. No passado, a Delta já desafiou a Alpha para o seu lugar como a segunda em comando na hierarquia do Jardim das Sombras, tentando subir e ficar abaixo apenas do próprio Cid. Porém, é aqui embora ela seja mais forte fisicamente, a Alpha foi muito mais bem treinada, tem mais habilidades e tem uma técnica mais refinada, e assim ela ganhou da Delta, a subjugando e, é claro, se colocando acima dela na hierarquia. Com isso, a Delta passou a respeitar a Alpha como alguém forte, mas também passou a temer ela, já que a Alpha dá medo na Delta. Em 12º lugar, porém, embora a Delta respeite e tenha medo da Alpha ao mesmo tempo por causa da força dela, com o Cid é o completo contrário. Enquanto todos chamam Cid de Lord Shadow porque esse é o seu ranking como o líder do Shadow Garden, a Delta já o chama de chefinho, chefe, apelidos carinhosos que ela usa pra ele. Além, claro, ela gosta muito de Cid e sempre que tem a chance, ela vai o abraçar, vai se jogar em cima dele, vai brincar com ele e tudo mais. Mesmo que ela respeite o Cid acima de qualquer outra pessoa, ela não o teme como tem medo da Alpha. Na verdade, ela tem admiração por ele, o completo oposto do sentimento que ela tem pela sua amiga.
amiga. Em 13º lugar, no Jardim das Sombras, a Delta é alguém poderosa até mesmo dentre as 7 sombras originais. A Delta é alguém com um físico sobre-humano e muito robusto, sendo a sombra e membro do Jardim mais poderosa quando o assunto é força física e seu físico, onde não existe comparação. A Delta é a Delta. Tanto que é por isso que o seu trabalho no Jardim é muito simples, sendo simplesmente lutar. A Delta não tem missões específicas ou complicadas, as suas missões são incrivelmente simples: lutar contra alguém quando é preciso lutar ou destruir algo quando é preciso destruir. Simples e direto. Eles apenas fazem uso de sua força, já que ela não é inteligente o bastante para fazer missões complexas. Em 14º lugar, e ainda falando sobre a força da Delta, quando eu digo que ela tem o físico e a maior força física, não é brincadeira não, amigos. A Delta está em 2º lugar dentro do Jardim das Sombras quando o assunto é puro poder destrutivo, perdendo apenas para o próprio Cid. De todo o Jardim, apenas o Cid está acima dela em termos de força bruta. E é por isso que ela é uma potência que deve ser considerada. Ninguém, além do Cid, se iguala a ela em poder bruto, força física ou poder destrutivo. A Delta é imparável, amigo. Em 15º lugar, e além de sua força monstruosa e incrível, o próprio Cid já admitiu que a Delta possui ótimos sentidos, sendo extremamente afiados e bons. De acordo com o próprio Cid, a habilidade da Delta de sentir cheiros e escutar coisas é tão bom quanto as dele, e olha que ela tem sentidos aprimorados como uma mulher fera, e mesmo assim ela se iguala ao Cid. Dessa vez, não é questão de estar abaixo dele ou perder apenas para ele, é uma questão de ser igual com o próprio Shadow. E todo mundo sabe que o Cid é alguém sobre-humano, alguém que ultrapassou os limites de todo mundo. Então, quando ela se iguala a ele em questão de seus sentidos, quer dizer que sim, a Delta é bem especial. Em 16º lugar, a Delta, além de seu codinome e nome antigo, também possui vários apelidos, os quais foram dados a ela com o tempo. Apelidos como Arma Suicida, Tiro e a Tirana, dentre outros menores também. Esses apelidos foram dados e usados para ela por causa de sua natureza implacável e sadista, principalmente quando ela está engajada em uma luta. Quando a Delta está em uma luta, não apenas ela vai usar toda a sua força para acabar com seu oponente, como ela também vai desfrutar de ver seu sofrimento enquanto luta, e por causa disso a Delta tem tantos apelidos ruins, afinal ela é implacável. Em 17º lugar, além da Alpha, a Delta também costumava brigar bastante com a Gama no passado, sabiam disso? Isso acontece porque, como já sabemos, a força não é o foco da Gama, sendo ela mais especializada em ser uma agente de informações e alguém que levanta fundos para o Jardim das Sombras. E assim, a Delta, que não respeita os fracos, implicava bastante com a Gama por causa de sua falta de forças para lutar. Em 18º lugar, e além da Gama, a Delta também não gosta da Zeta. Alguns poderiam pensar que por serem mulheres bestas, as duas se gostam, mas a verdade está bem longe disso, amigos. A Delta não gosta da Zeta e se refere a ela como Molly Cat. E de acordo com as minhas pesquisas, Molly Cat pode significar apenas duas coisas: ou é gato castrado, ou é tipo como se ela fosse um peixe pequeno, sabe, uma batata frita, alguém fraco, alguém que não é comparado a ela, por exemplo. Eu penso que talvez seja porque a Delta é um lobo enquanto a Zeta é um gato, mas eu realmente não sei se é apenas isso. Em 19º lugar, a Delta também pode ser usada como uma detectora de mentiras. De alguma forma bem estranha que eu desconheço, quando a Delta lambe a cara de alguém, ela pode saber se essa pessoa está falando a verdade ou mentindo. Exatamente, ela descobre mentiras apenas de lamber o rosto de alguém e eu não sei como isso funciona, mas surpreendentemente funciona. E agora, por último, mas não menos importante, em 20º lugar, a Delta também é incapaz de usar magia como outras pessoas. Sabiam disso? A Delta é apenas capaz de usar feitiços simples de aprimoramento físico através de seu controle de mana, mas não é capaz
capaz de usar nenhum outro tipo de magia ou feitiço tirando esses, não tendo muito talento para a mesma. Porém, tendo em vista o seu físico extremamente poderoso, ao usar aprimoramentos físicos, ela se torna ainda mais forte, meus amigos. E para combinar com isso, a Delta também não é uma lutadora que usa armas, ela usa apenas o seu próprio corpo, confiando principalmente em suas garras. E tendo aprendido a caçar desde cedo, ela sabe exatamente como se mover e como lutar instintivamente. A Delta é um gênio quando o assunto é combate. E assim, não apenas o seu físico é implacável, sua habilidade de luta é muito poderosa, como também com a sua magia de aprimoramento, meus amigos, nunca chegue perto de uma Delta irritada. Mas é aqui que nós paramos por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou sobre isso, se você gosta da Delta, se você não gosta dela, suas partes favoritas dela dentro do anime, e claro, coisas sobre ela que eu não coloquei aqui no vídeo, mas que você sabe e quer compartilhar com os outros. Comenta aí que eu quero saber. Se você gostou, como sempre eu peço, deixa o gostei aí embaixo porque isso ajuda bastante meu vídeo a chegar a mais pessoas, e claro, apoie o meu trabalho. Se inscreva no canal também, porque assim você me apoia e fica por dentro dos próximos vídeos, e eu sei que você vai gostar deles. Agora, eu fui.